Ações no Brasil valorizando 4% em 2022, enquanto para nós, ações americanas em média caindo 11% e ações de tecnologia americana caindo quase 15%. O que é que está acontecendo? Por que essas quedas estão acontecendo? Devem continuar nessa direção? Deve mudar? Tudo isso eu vou te mostrar nesse vídeo. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do quadro Desconstruindo a Bolsa de Valores. Uma série de vídeos que não tem uma periodicidade específica, onde quando surge algo que está gerando inquietação em vocês, que querem se transformar em investidores sempre em alta, em pessoas que lucram nas altas e nas quedas da bolsa, eu paro para fazer um vídeo e mostrar a verdade nua e crua sobre isso. Então, hoje eu vou te mostrar por que é que as ações brasileiras estão subindo e as ações americanas estão desabando em 2022 e tudo que vem decorrente disso. Deixa eu voltar aqui para mostrar para vocês, ó, o que está acontecendo, tá, gente? O nosso índice Bovespa, que é o índice que calcula a rentabilidade média das ações do Brasil, subindo 4%. Aqui, ó, o que eu estou mostrando para vocês são dois ETFs, fundos de investimento negociado na bolsa, tá? Um é o IVVB11, que ele investe no principal índice norte-americano, o S&P 500, e o outro é o NASD11, que investe na Nasdaq. A Nasdaq é a bolsa de valores onde estão concentradas a maioria das empresas de tecnologia. Por que eu estou usando esses ETFs e não os índices oficiais? Porque aqui ele pega a desvalorização que o dólar teve nesses últimos tempos. Um grande fator de risco para quem investe em ações americanas com um patamar de dólar alto. Não quer dizer que o dólar não pode ficar mais alto, mas quando o dólar está num momento alto, ficar mais arriscado investir em ações americanas. Se eu for pegar os dados oficiais, só para ser fidedigno aqui com vocês, ó, ações americanas, o S&P caindo 7% e o Nasdaq, o índice mesmo, caindo 11,5%, o que é péssimo de qualquer forma, de qualquer maneira. E mais um agravante aqui, olha só o que aconteceu com o Netflix hoje, as ações fecham em queda e desabam 20% na Nasdaq, hoje mais um fator que está se materializando aí. Então vamos lá, primeiro eu vou te falar sobre as ações brasileiras, por que as ações brasileiras estão se valorizando, tá? Seguinte, primeiro, você pode estar vendo por aí, talvez sim, talvez não, mas os investidores estrangeiros estão entrando em peso nas ações aqui no Brasil. A gente viu o dólar ele sair de 5,75 para 5,45. Você pode ver na minha tela agora, ó, o dólar estava 5,75 dia 21 de dezembro e chegou agora está 5,46, mas chegou a 5,42, olha só, caindo mais de 30 centavos. Talvez você saiba, talvez não, mas o dólar oscila com base no fluxo de dólar que entra ou sai do Brasil. Se o dólar está caindo, está entrando dólares aqui no Brasil, ele está ficando menos escasso, por isso ele acaba se desvalorizando, ele acaba caindo e a nossa moeda acaba valorizando. Então o investidor estrangeiro está entrando em peso nas ações brasileiras, está comprando muito as ações, né? 3 causas para isso. Primeiro, o patamar de preço que as ações brasileiras estão hoje, tá? É inegável que as ações estão extremamente baratas. Aqui você pode ver um indicador que é o índice PL, tá? O que é esse PL? É o preço das ações dividido pelo lucro que as empresas dão. Se a gente analisar e olhar historicamente, só em 2003, num momento depois de uma queda de mais de 50%, a gente teve esse patamar de preço que está hoje. Depois a gente teve em 2008, depois do momento de queda de quase 60%, depois as ações valorizaram pra caramba. E a gente, olha só, em 2020, não chegou ao patamar de preço que está hoje. E hoje a gente está nesse patamar de preço super baixo. E isso é um fator, tá? É um fator por conta de preço. Quem está mais com medo hoje de investir nas ações brasileiras é justamente o investidor brasileiro. O investidor pessoa física, o cara que não sabe direito o que está fazendo, ele fica escutando, ele entra na corrida presidencial, fica com medo, fica nervoso, começa a bater pino, porque não tem conhecimento. O investidor estrangeiro que tem o grosso do dinheiro está vindo para cá com velocidade, tá? Um outro fator importante é que a questão do dólar, falei agora há pouco do dólar, né? O dólar tá alto. Então se a gente olhar o índice Bovespa em dólar, a gente vai ver o quê? Que ele está com a metade do preço que estava, metade da pontuação, na verdade, que estava lá em 2011. Então, se a gente olhar aqui no Brasil, poxa, em 2011, quanto que estava o índice Bovespa? O índice Bovespa, que ele é medido por pontuação, não é por preço, ele oscila com base na oscilação média das ações aqui no Brasil, do preço das ações aqui no Brasil. Lá em 2011, quanto que estava essa pontuação? 73 mil pontos. Quanto que está hoje nesse momento que eu estou gravando esse vídeo? Menos de 110, mas está maior. Para o investidor estrangeiro que lida em dólar, está a metade. Então, para ele está super atrativo entrar aqui em virtude do dólar que está mais alto em relação
ao real, tá? Esse é um segundo fator. Um terceiro fator é o desemprego no Brasil. Quando a gente contrasta a situação, a gente vê a economia americana está com a taxa de desemprego em 3,9%, extremamente baixo. Mostra isso, Vinícius, mostra aqui, ó. Estados Unidos, taxa de desemprego, está em 3,9%. Esteve lá em 2020 com desemprego a 14,7%, mas veio reduzindo pra caramba e chegou em 3,9%. Quando a gente contrasta com a situação aqui no Brasil, que a gente está com desemprego por volta aí dos 12%, o que acontece? Existe muita capacidade ociosa no Brasil, né? Nos Estados Unidos, eles já estão num regime de pleno emprego. E talvez você saiba como funciona a economia, talvez não, mas basicamente, pensa comigo, quanto maior é o desemprego, mais espaço tem para o país crescer o consumo. Se o país cresce o consumo, as pessoas consomem mais, o que acontece? As empresas lucram mais, as empresas lucrando mais, o que acontece? O preço das ações valorizam. Então lá nos Estados Unidos, aconteceu todo esse movimento, esse fluxo, essa valorização nas ações por lá já. Por quê? As pessoas voltaram a ter emprego, voltaram a ter uma renda melhor, voltaram a consumir, a gastar, a comprar das empresas, empresas dando lucro. Isso já passou. Agora que o desemprego está 3,9%, fica difícil encontrar pessoas qualificadas. As empresas têm que treinar os novos funcionários. Demora tempo para eles passarem a consumir mais e assim por diante. Então a economia tende já a crescer menos, tá? Enquanto aqui no Brasil a gente tem um desemprego alto e recém está no início dessa queda no índice de desemprego. Então tem muito consumo para recuperar, as empresas têm muito lucro a ganhar, tá? E empresas lucrando mais faz com que o preço das ações evolua. Então essa é a visão do investidor estrangeiro, por isso que ele está entrando muito aqui e está, querendo ou não, saindo das ações americanas em virtude dessas quedas que estão acontecendo por lá. Então essa capacidade ociosa que tem no Brasil, esse desemprego alto, claro que não é bom, né? Mas olhando sob o ponto de vista de potencial de crescimento da economia, a gente está atrasado. E como a gente está atrasado e lá está adiantado, poxa, o fluxo vem para cá agora justamente para pegar todo esse potencial de valorização que tem. As ações americanas, elas estão caindo por qual motivo? O primeiro deles, aumento da taxa de juros americana, né? Falei isso no último vídeo desse quadro, Desconstruindo a Bolsa de Valores. Aumentando a taxa de juros gera uma série de efeitos na economia, mas só para atualizar uma coisa para vocês. Já tem gente dentro do Fed, que é o Banco Central Americano, falando sobre taxa de juros nos Estados Unidos a 3%, tá? O que está sendo veiculado hoje, o que está sendo dito pelo Fed é 1%. Tem pessoas sussurrando 2%, agora já tem gente lá dentro falando em 3%. Então, quanto mais subir a taxa de juros, o que acontece? Mais as ações desabam. Essa correlação histórica não falha. Subiu a taxa de juros num país, as ações desabam. Por que que isso acontece? Primeiro, atratividade da renda fixa, tá? Quanto mais sobe a taxa de juros, mais as pessoas que não tinham opção, taxa de juros estava baixa. Aqui pra gente a taxa Selic, lá fora a Fed Funds Rate. E equivalente à taxa Selic aqui. Poxa, tá lá embaixo, os investimentos de renda fixa rendem pouco, querendo ou não. Não tem o que fazer. O que eu tenho que fazer? Eu vou para a Bolsa de Valores. Vou investir, por exemplo, em ações. Muita gente compra, o preço vai lá para a lua. Taxa de juros sobe, melhora a atratividade da renda fixa, melhora a rentabilidade da renda fixa. E isso acaba puxando algumas pessoas que não querem risco, que são mais avessas a risco, que querem ficar ali tendo um rendimento baixo mesmo, mas tá tudo bem, tem gente que tem esse perfil. Então, muita gente sai das ações e migra para a renda fixa. Outro ponto importante é que muda os cálculos de valuation. O que é isso? Basicamente, muita gente ao redor do mundo usa uma técnica de valuation que usa principalmente o modelo de fluxo de caixa descontado. Já vou te explicar o que é. Não fica nervoso, não fica nervosa. Que é o seguinte, ó, que é para definir o preço justo de uma ação. Então essas pessoas, o que elas fazem? Um modelo de cálculo, tá? Onde elas trazem a valor presente os fluxos de caixa futuros da empresa. Então, basicamente, falando em português aqui, sem querer ser rígido com a realidade, tá? Essas pessoas pegam quanto que essa empresa vai gerar de lucro no próximo ano, nos próximos 5 anos, na perpetuidade. Olha a audácia de querer achar que uma empresa vai ser perpétua. Pouquíssimas empresas completam 100 anos. Mas, tudo bem, eles fazem esse tipo de cálculo, ridículo, mas fazem. Muita gente faz. Então, quando muda
a taxa de juro era 0,25 nas contas deles. Então eles descontavam esse valor futuro a um juro pequeno, de 0,25. Agora eles descontam um juro muito maior, que é 1%, e pode ser o triplo. Com isso eles encontram o valor justo para as ações bem mais baixo, bem mais reduzido. Então uma ação que para eles fazia sentido valer $20, agora vai fazer sentido valer $3. E com isso, aqueles investidores que têm essa ação e ela está sendo negociada a $7 porventura, o que acontece? Eles vão vender, porque agora o novo preço justo é $3 e eles nunca param de fazer isso, sempre dá errado e continuam fazendo, mas vai entender, né? Mas esse é um ponto. Taxa de juros em alta é um grande ponto que, poxa, tem uma correlação histórica que é inegável, tá? E faz muito sentido. Não basta correlação, tem que ter causalidade. E tem. Segundo ponto, fim do programa de estímulo, né? Lá nos Estados Unidos, desde março de 2020, os Estados Unidos estavam injetando 120 bilhões na economia. De 2008 para cá, foram quase 8 trilhões de dólares injetados na economia para manter a economia crescendo. Agora, o que eles fizeram? Encerraram esse programa de recompra de ativos, que é o nome, esse programa de estímulo, e vão começar a tirar dinheiro da economia, porque a bolha está muito grande. Tem uma bolha muito grande de crédito nos Estados Unidos. Então, para não estourar, o que o Fed, o Banco Central Americano, quer fazer? Que é desinflar essa bolha. Terceiro ponto. Então, o que vai acabar, né, gente? Vai acabar esse negócio de dinheiro farto. Dinheiro farto para as empresas, empréstimo barato, empréstimo a juros zero, né? Porque essa era a realidade com a taxa de juros a 0,25% ao ano. Então, acabou a farra, acabou. Agora é taxa de juros para cima, acabou o estímulo na economia, vamos desestimular a economia, vamos contrair a economia e basicamente o cenário para as ações já começou a acontecer. Falo isso há algum tempo, isso não é de hoje para vocês que me acompanham por aqui, mas é esperado muito mais, tá? Muito mais pode vir. Outro fator importante, né? Várias ações nos Estados Unidos estavam sendo negociadas a múltiplos gigantescos. Um indicador, por exemplo, que eu acabei de mostrar desse índice PL, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó, que é o preço de uma ação dividido pelo lucro. A gente vê aqui que a média do Brasil vai estar na casa aqui dos 12%, 13%, tá? A gente chegou aqui a 15%, não, gente, vezes, tá? Chegou a 15 vezes aqui em 2008, depois aqui em 2014 também, depois aqui em 2019, 18, depois aqui em início de 2021, chegamos a 22,8 e agora a gente está no Brasil aqui em 6. Várias empresas nos Estados Unidos têm esse indicador batendo nível de 100, 140. Casos semelhantes a Magazine Luiza, semelhantes a Banco Inter, semelhantes a essas empresas, Melius, por exemplo, que desabaram 70% depois que voltou-se à racionalidade. Só que o que acontece? Antes não tinha como investir na renda fixa nos Estados Unidos, porque rendia menos de 1%, gente. 1%, então todo mundo ia para a bolsa e deu. Agora que existe uma opção de render alguma coisa na renda fixa, todo mundo que quer ver seu risco está tirando. Então, esse monte de gente que foi investir deixou os preços lá no teto, lá em cima. Que nem aconteceu aqui no Brasil quando a taxa Selic estava 2%. Agora voltou a racionalidade, porque o mundo normal, o mundo sem injetar uma bolha na economia, está acabando. Está começando, quer dizer. Antigamente era um mundo estimulado lá fora. Né? Tinha dinheiro entrando na economia artificial a todo momento, taxa de juros lá embaixo. Então, agora acabou a festa. Essa é a grande verdade. E muitas empresas tinham múltiplos gigantescos, como o Magazine Luiza, como o Banco Inter, que eu citei, como o Melius e várias outras. Essas empresas que desabaram aí pelo menos 70%. Lá, você viu o Netflix hoje caindo mais de 20%. Em média, as ações das empresas de tecnologia caindo 15%, as empresas em geral caindo 11%, e isso pode ir muito além. Lembrando que se para o brasileiro que vive em real, o que acontece com a moeda real? Se você investe em ações americanas, elas desabam 40%. E você, 50%, para ficar mais fácil a conta para mim. E porventura o dólar desaba 50%, o que acontece? Você perde 75%. Porque 50 não é 50 mais 50, mas é 50% em cima de 50%. Porque você vai estar exposto a investir em ações americanas à oscilação da moeda e à oscilação das ações. Então, por isso que é perigoso num cenário desse investir em ações americanas, tá? E um outro fator é a questão da taxa do desemprego, né? A taxa de desemprego está muito baixa nos Estados Unidos, então quando chega no teto do desemprego, quando chega numa taxa tão baixa, os investidores começam a se perguntar, será que tem mais para onde crescer o país? Será que já não chegou no momento de inflexão? Porque isso é normal, né? Existiu um momento de crescimento da economia, um momento de crise, crescimento e crise. Nos Estados Unidos não tem crise desde 2008. Por quê?
Eles estão inflando uma bolha, e é só por isso que não teve uma crise. Só que agora chegou, talvez chegou agora, não tem como prever o futuro, mas talvez agora chegou a hora de acertar essa conta. Porque uma hora a conta sempre vai fechar. Pode ser hoje, pode ser daqui a 5 anos, mas uma hora a conta vai fechar e talvez seja agora. Por isso que é extremamente arriscado, extremamente perigoso investir lá fora agora. É justamente por isso que o investidor sempre em alta investe em ações brasileiras, tá? E investe também em anti-ações, que são investimentos que se valorizam muito quando as ações caem. E dessa forma a gente consegue lucrar nas altas e nas quedas da bolsa sem precisar ficar tenso, nervoso. Será que as ações vão subir ou não? Será que as ações vão cair? Será que... Zero estresse. Se as ações subirem, a gente vai ganhar dinheiro. Se as ações caírem, a gente vai ganhar dinheiro da mesma forma. Como é que você pode me afirmar isso, Vinícius? Porque além de existir uma correlação, quando as ações sobem, anti-ações caem. Quando as ações caem, anti-ações sobem. Além daquele investimento que está subindo sempre subir 2, 3 vezes mais, pelo menos, do que aquele que está caindo, além de todas as técnicas que a gente usa dentro do método, todas as técnicas de seleção, as técnicas de manutenção, além de tudo isso, existe uma causalidade. É pelo fato do investimento estar caindo que o outro está subindo e vice-versa. Então a gente consegue ter confiabilidade de que esse resultado vai continuar acontecendo. A gente tem previsibilidade de resultado, consistência e por isso consegue, como já que lucra, né, nas altas e nas quedas da bolsa, consegue ter uma rentabilidade maior no longo prazo. Só para você ter uma ideia, eu só mostro isso porque eu sei que existem São Tomés aqui, tá? Mas de 2020 para frente eu nem gosto de analisar isso, tá? Eu gosto de analisar no longo prazo os investimentos, 5 anos para cima. Mas pode ter gente que está pensando, meu Deus, dessa vez é diferente. Não é. Olha o que está acontecendo aqui com as ações e com as anti-ações de 2020 para frente. Enquanto as ações caem, você vê que é um espelhinho, gente. Enquanto as ações caem 5%, uma anti-ação sobe 33%, a outra sobe 48%. E aí, como é que eu vou ter medo de um episódio que aconteceu lá no início de 2020 se eu tenho toda essa tranquilidade, essa paz? Eu sei, eu não preciso ter medo de perder dinheiro. Faz sentido nenhum. Se você não sabe como fazer isso, como combinar ações, anti-ações da forma correta, como efetivamente lucrar tanto nas altas quanto nas quedas da bolsa, para você conseguir, poxa, ter consistência de resultado, não ficar nessa vida de, poxa, ganha um pouco de dinheiro, perde um pouco, ganha um pouco e fica empacado assim no mesmo lugar, às vezes até perde mais do que ganha, vou te fazer um convite importante. Nos próximos dias vai acontecer um evento inédito, online, gratuito e sem enrolação, chamado Semana do Investidor Sempre em Alta, onde eu vou mostrar sem enrolação mesmo, direto ao ponto, o passo a passo que faz hoje mais de 1.200 pessoas conseguirem lucrar tanto nas altas quanto nas quedas da bolsa. Para você fazer essa inscrição é muito simples, tá? Se você está me assistindo pelo YouTube, o link vai estar aqui embaixo na descrição desse vídeo. Se você está me assistindo pelo Instagram, o link vai estar no meu perfil no Instagram, só clicar lá. Se você estiver me assistindo pelo Facebook, o link vai estar nos comentários, tá? Faça a inscrição, não perde essa oportunidade, até porque 2022 é um ano de corrida presidencial, tem muita volatilidade e é um ano ótimo para a gente. Por quê? Quanto mais volatilidade, mais eu consigo implementar as técnicas, mais eu consigo tirar lucro vindo daí. Tá bom? Então esse é o cenário para as ações brasileiras, ações americanas, e é isso. Te vejo no próximo vídeo, forte abraço e até mais.